Questão 43, prova de Medicina de Catanduva 2022. Um estudante, ao realizar uma experiência de eletricidade, dispõe de 4 resistores idênticos de 100 ohms cada e uma bateria que fornece 10 volts. A maior corrente elétrica que o estudante conseguirá obter utilizando todos os equipamentos disponíveis será de... Bom, pessoal, nosso foco nesse exercício é obter a maior corrente. E o estudante ele precisa utilizar esses 4 resistores e essa bateria. Ele precisa utilizar todos os equipamentos. Então, independente da forma que esse estudante vai conectar esses resistores juntamente com a bateria, no final nós teríamos, independente do tipo de associação que ele faz, nós poderíamos calcular uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente vai mostrar para a gente o efeito que aqueles 4 resistores estão produzindo no circuito. Essa resistência equivalente, ela seria percorrida pela mesma corrente elétrica da associação e ela estaria submetida à mesma DDP total da associação, que no caso desse exercício seria a DDP da bateria. Então, independente da forma que o estudante vai ligar, vai associar esses 4 resistores, nós poderíamos simplificar a associação para um único resistor equivalente dessa forma. E a gente precisa lembrar como que essas grandezas se relacionam. Precisaríamos lembrar da formulinha aqui, da expressão U é igual a R vezes I, onde no caso R seria a resistência equivalente. Para a gente entender como vai ser produzida uma maior corrente, eu vou isolar a corrente elétrica nessa expressão para ficar mais fácil da gente entender a matemática por trás dessa questão. Então, deixando a corrente elétrica isolada aqui, o que vai acontecer, né? Como o estudante vai utilizar sempre a mesma bateria, independente da forma como ele está conectando todos os resistores, ele utilizando a mesma bateria, esse U, essa DDP se mantém constante, ela não muda. A DDP aqui vai ter o mesmo valor sempre. E o exercício está querendo que seja percorrido nessa associação uma corrente de maior valor. Eu preciso de uma corrente alta. Então, para a gente conseguir produzir uma corrente alta, se a DDP não muda, eu preciso de uma resistência equivalente baixa. Essa matemática aqui, essa expressão está mostrando para a gente que corrente elétrica e a resistência equivalente são inversamente proporcionais. Quanto menor a resistência equivalente, maior a corrente. Então, preciso obter a menor resistência equivalente. O que eu preciso? Qual seria a associação correta que o estudante deveria montar esses 4 resistores para obter essa maior corrente? Precisaríamos lembrar aqui, então, de como que funciona a associação em série e em paralelo. A associação em série, quando você tem resistores em série, a resistência equivalente ou o efeito que todas essas resistências juntas estão produzindo seria a soma de todas elas. No caso aqui, eu iria somar R mais R mais R mais R, daria uma resistência equivalente no valor de 4R. Já na associação em paralelo, quando você tem resistores iguais, no caso aqui nós temos 4 resistores iguais, a resistência equivalente em paralelo seria o valor de uma resistência dividido pelo número de resistências iguais, que no caso aqui são 4. Quando você faz a análise, quando você pensa nesses tipos de questão que pergunta maior corrente, menor corrente, quando você pensa todos os resistores em série e depois todos os resistores em paralelo, você já está identificando
qual seria o maior valor possível para a resistência equivalente e qual seria o menor valor possível para a resistência equivalente. Então, quando você pensa em todos em série, você está pensando qual seria o maior valor possível da resistência equivalente. Quando você pensa em todos os resistores em paralelo, você está identificando qual é o menor valor possível da resistência equivalente. Se você pensasse em qualquer outro tipo de associação mista, né, misturando série com paralelo, daria a resistência equivalente, iria dar um resultado entre esses dois, entre R sobre 4 e 4R. Então, para esse exercício, eu quero uma resistência equivalente baixa. Então, o que vai ser interessante para a gente vai ser o valor da resistência equivalente quando ele associa os resistores, todos os resistores em paralelo. Então, é esse valor que a gente vai utilizar para a resistência equivalente nessa questão. Então, calculando separadamente aqui, a resistência equivalente seria o valor de uma única resistência dividido por 4. Então, eu tenho aqui o valor 100, ficaria 100 ohms sobre 4. Estou obtendo aqui o menor valor possível da resistência equivalente entre 4 resistores idênticos, no valor de 100 ohms cada. Então, a resistência equivalente é de 25 ohms. 25 ohms, essa resistência equivalente. A DDP ela é constante, essa DDP é a DDP fornecida pela bateria, que é 10 volts. Então, para descobrir o maior valor da corrente, iríamos fazer o valor da DDP, que é o U vale 10, dividido por 25, que é a resistência equivalente. Ao invés de dividir por 25, a gente vai fazer essa multiplicação por 4 em cima e embaixo, porque assim o 25 ele vira 100. Fica um pouco mais rápido a conta. Então, vai ficar 40 dividido por 100, que daria 0,4 amperes, né? Já estou adiantando aqui. Então, 40 dividido por 100, a corrente daria 0,4 amperes, mas as alternativas estão em miliamperes. Miliamperes significa 10 elevado a menos 3. Então, eu teria que pegar a vírgula aqui no 0,4. Eu poderia entender aqui, aqui está muito apertado. Vou colocar aqui no canto, nesse canto. Tenho 0,4 amperes. 0,4 amperes seria 0,4 vezes 10 elevado a 0. Amperes aqui. Eu quero fazer aparecer a unidade miliamperes. Miliamperes, como que eu faço? O miliamperes seria 10 elevado a menos 3 amperes. Para acontecer, para que a potência de 10 seja diminuída em 3 unidades, eu preciso vir aqui na vírgula e aumentar 3 casas com ela. Eu ando 3 casinhas com a vírgula. Eu estou diminuindo 3 unidades na potência de 10, então eu tenho que aumentar 3 unidades com a vírgula aqui. 3 casas, né, com a vírgula. Então vai ficar 400 vezes 10 a menos 3 amperes. Esse 10 a menos 3 amperes significa miliampere. Então a nossa resposta seria a alternativa B, 400 miliamperes.